Muito bem, amigos, começo de semana, vamos lá com mais uma edição do Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno aqui no YouTube, canal independente que você pode curtir, né? Você pode deixar o seu, clicando no joinha, você pode deixar o seu like, você pode também comentar, nos ajudar a distribuir aí, né, os links nos grupos de WhatsApp e você pode, claro, né, se inscrever no canal Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube. Chuva, né? Tá caindo uma chuvinha hoje aqui em Ponta Porã, foi uma garoa na parte da manhã, à tarde um pouquinho e agora no final de tarde mais uma chuva por aqui na cidade de Ponta Porã. A temperatura que foi baixa na quarta, quinta e sexta, né? Sábado deu uma melhorada, ontem também, hoje já bem mais agradável a temperatura, não está tanto frio, né? Mas nós estamos passando aí por uma temporada aí de frio e uma chuva que está chegando aí, uma garoa, né? Uma chuva leve, né? Não choveu muito aqui em Ponta Porã. Vamos lá com as informações, começando a semana com fatos, informações e opiniões, com uma notícia da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul, a AGENS, de que vai ter um aumento aí na água, né? Foi publicado no Diário Oficial da sexta-feira o reajuste anual das tarifas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de 68 municípios atendidos pela Sanesul. Os 67 municípios terão reajuste de 5,53% sobre as tarifas atualmente praticadas. A exceção ocorre apenas em Três Lagoas, onde o contrato tem base diferente. Lá o percentual será de 5,48%. Os índices seguem a variação acumulada do IPCA, né, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Os novos valores entram em vigor no dia 1º de julho deste ano e serão válidos até 30 de junho de 2026. A AGENS regula e fiscaliza os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário dos 68 municípios operados pela empresa da SAR, né, a Saneamento de Mato Grosso do Sul, a Sanesul. E nós temos as informações aqui também da política local, né? Algumas mudanças estão programadas aí, né, e algumas definições serão tomadas nesta semana, né? O grupo do PSDB, por exemplo, tem que tomar uma decisão até quinta-feira, né? Então vai ter, de acordo com o Investiga MS, site de Campo Grande, traz uma matéria dizendo que o grupo do PSDB vai ter dificuldade para acompanhar o Riedel e o Reinaldo Azambuja em novos partidos. A semana vai ser decisiva para os líderes do PSDB aqui em Mato Grosso do Sul, o governador Eduardo Riedel e o ex-governador Reinaldo Azambuja. Na próxima quinta-feira, vence o prazo dado pela dupla ao PSDB antes de anunciarem a troca de partido e os novos destinos não devem ser seguidos pela maioria no partido. Uma minoria deve acompanhar Reinaldo Azambuja no PL, né? Até agora apenas Mara Caseiro e Zé Teixeira já que acompanharam, que vão acompanhar, né, o Reinaldo Azambuja no PL. Já Eduardo Riedel vai ter que se mudar praticamente sozinho se ele optar pelo PP. Liderado pela senadora Tereza Cristina, o PP já tinha vida própria na formação das chapas para deputado estadual e federal, e ficou ainda mais completo na federação com a União Brasil. O grupo não aceitaria novos espaços da chapa, que já está bastante concorrida. Para o grupo tucano, a melhor opção seria uma filiação de Riedel ao PSD de Gilberto Kassab, que hoje não tem uma chapa montada. Lá, o grupo teria a oportunidade de levar todos os rejeitados no PP e PL. O trio de deputados federais do PSDB, Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Geraldo Rezende, esquerdíssima, né? São esquerdistas, terá mais problema por conta da chapa mais acirrada, né? Com apenas 9 candidatos para deputado federal. É grande a possibilidade do trio desembarcar no mesmo partido. Hoje o grupo está mais perto do Republicanos, mas o PSD também é opção. Geraldo, inclusive, espera uma oportunidade para concorrer ao Senado. Meu Deus do céu. Se sair do papel, a incorporação do PSDB com o Podemos também pode ser uma alternativa para uma minoria. Riedel e Reinaldo podem continuar cuidando do PSDB em Mato Grosso do Sul por uma questão de gratidão ao partido. Além disso,
pesa na decisão a proximidade de Riedel com a senadora Soraya Tronic, do Podemos, e o deputado estadual Pedro Caravina, do PSDB, que hoje lideram o Podemos em Mato Grosso do Sul. Embora seja afiliado ao PSDB, o ex-secretário de governo do Riedel, né, o Pedro Caravina, ajudou na construção de chapas do Podemos em todo o estado. Então tem definição aí em Mato Grosso do Sul dessa dupla, né, que comanda o PSDB, que vão sair do PSDB, mas vão continuar comandando o PSDB. Reinaldo, inclusive, vem garantindo que vai para o PL e vai comandar o PL no Mato Grosso do Sul. E vamos com as informações nacionais, porque a gente tem visto aí muita coisa, os ministros do Supremo surtando, o PT surtando, o desgoverno surtando, querendo agora censurar, né, as redes sociais. A gente sabe que, de verdade, a preocupação deles não é com falsas informações, né, com fakes, é com a verdade, né? Eles não querem a verdade. E na semana passada, né, o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, deputado licenciado do PL do estado de São Paulo, ele deu uma entrevista à revista Veja, uma entrevista que repercutiu muito, né? E no rastro da declaração de Eduardo Bolsonaro à revista Veja, sobre a sua possível candidatura a presidente, onde o filho 03 afirma que, se for a missão do pai, aceita ser candidato à presidência, né? E aí começaram, né, as especulações, principalmente aqueles que defendem a censura, que falam muito em fake news, começaram a jogar no ar, né, as assessorias do Lula, as assessorias do STF, a assessoria de esquerda, começaram a jogar no ar que houve briga, né, por isso, entre os Bolsonaro, né, principalmente com Michele Bolsonaro. Mas a Michele Bolsonaro, utilizando suas redes sociais, o Instagram, não perdeu tempo e afirmou com todas as letras, de forma enfática: e terá apoio de toda a minha família. Quem torce pelo conflito familiar pode tirar o cavalinho da chuva, porque depois dessa postagem, né, está confirmado aí, né, o Eduardo disse que disputará a presidência se a missão for dada pelo pai. E embaixo, né, ela postou a foto do Eduardo com essa frase aí, né, e colocou ali que terá todo o apoio da minha família. Então já está resolvida a questão. Ele ganhou peso de presidenciável depois dessa sua ida aos Estados Unidos e tem ganhado ainda mais, né? Ele que não era um candidato, era candidato disparado na liderança no Senado, no estado de São Paulo, mas agora, com as suas movimentações, ele passa a ter aí passa a ser uma das alternativas à presidência da República, talvez a principal, né? Talvez a principal aí do PL à candidatura à presidência da República, depois dessas suas movimentações nos Estados Unidos. E os ministros, né, eles do STF, ministro do Supremo Tribunal Federal, eles consideram real a possibilidade agora, né, de condenação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro diante da escalada de declarações, do que eles chamam, né, de escalada de declarações públicas contra a corte, em especial contra o ministro Alexandre de Moraes. A informação é do Globo, né, que é da assessoria do STF, da assessoria do desgoverno. O parlamentar Eduardo Bolsonaro, que se encontra fora do país, vem trabalhando forte para que os Estados Unidos imponham sanções ao ministro Moraes. Esse texto é do Globo, né, incluindo bloqueio de bens e restrições de visto. Em entrevista, Eduardo chegou a afirmar que seu retorno ao Brasil depende diretamente dessas medidas, o que gerou forte reação nos bastidores do Supremo. 5 ministros da corte, ouvidos em caráter reservado, não quiseram se identificar, consideraram que Eduardo ultrapassou o limite da liberdade de expressão ao sugerir sanções externas contra membros do judiciário. Para eles, há indícios claros de tentativa de intimidação e possível coação de autoridades que participam de investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem começou toda essa bagunça aí foi o ministro Alexandre de Moraes, né, que resolveu perseguir o que ele chama de seus inimigos, como Oswaldo Eustáquio, que está na Espanha, o Alan dos Santos, o Paulo Figueiredo e outros jornalistas, né, que estão morando nos Estados Unidos. Ele resolveu perseguir, porque quer esses elementos presos, e aí acabou atacando a legislação dos Estados Unidos. Então, o que o Eduardo está fazendo lá e cobrando é uma punição que vai acontecer, né? As Big Techs, principalmente depois de que ele determinou que a Rumble censurasse, apagasse o perfil de Alan dos Santos,
a Rumble, que é uma empresa dos Estados Unidos, entrou com processo contra o ministro Alexandre de Moraes, né? Então não é o que o Eduardo está fazendo lá, mas é lógico que o Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, está mostrando a perseguição política que está acontecendo no Brasil, né? Onde os togados, principalmente Alexandre de Moraes, porque quer que um inquérito, né, um processo de golpe de Estado fictício vire verdade, né? Todos os dias, a cada depoimento que a gente vê, né, no STF, é desmoronado, né? É acabado o suposto golpe de Estado. O golpe está caindo, já vem derretendo faz muito tempo, mas ele quer manter, né, o inquérito, o processo do golpe de Estado. E isso é perseguição, a gente está vendo já há algum tempo. E agora há uma tentativa de censurar as redes sociais pela AGU, né, a Advocacia Geral da União, e que vai ser atendido pela STF, que não pode legislar, mas vai legislar e vai acatar o pedido da AGU. A CNN Brasil revelou hoje, essa informação aqui, ela é de agora há pouco, né? E a CNN Brasil revelou em um artigo que ministros do STF estão frustrados ante o descaso do governo Lula com a iminente reação dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes e aliados. Na verdade, o Lula falou aquele monte de bobagem que ele costuma falar, né? E os ministros não estão gostando da postura, né, do Lula. De acordo com um artigo da CNN, ministros aguardavam postura mais proativa contra ameaças de Trump. E o texto do artigo da CNN é o seguinte, né? Abre aspas aí para o artigo da CNN. Ministros do Supremo Tribunal Federal relatam estar decepcionados com a conduta do Itamaraty diante das possíveis sanções do governo norte-americano contra autoridades brasileiras. Nos bastidores da corte, a avaliação é de que ministros das Relações Exteriores, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, já deveria ter se manifestado contra as ameaças do governo do presidente Donald Trump. A diplomacia, no entanto, tem optado pela cautela nesse primeiro momento. Auxiliares do chanceler dizem que qualquer iniciativa mais enfática seria precipitada, uma vez que ainda não há medidas concretas por parte dos Estados Unidos. Por outro lado, para o STF, a gravidade das declarações do secretário de Estado americano Marco Rubio, que admitiu a hipótese de aplicar sanções ao ministro Alexandre de Moraes, já seria o suficiente para que o Itamaraty desse uma resposta pública. O Itamaraty diz, não, só vamos nos manifestar a partir do momento que vier, né, as punições e as sanções, mas não aconteceu, vamos esperar. Some-se isso ao anúncio de que os Estados Unidos vão restringir a entrada de estrangeiros que forem avaliados por Trump como censores de empresas ou cidadãos norte-americanos, uma crítica constantemente feita pelo governo e por congressistas americanos a Moraes, né? A insatisfação do Supremo cresceu ainda mais depois de que Vieira desmarcou reuniões que teria na corte para tratar do assunto. Os ministros interpretaram o cancelamento como um descaso, ou no mínimo um sinal de que o caso não está recebendo atenção devida. Na semana passada, em audiência na Câmara dos Deputados, Vieira disse que o interesse nacional dita as relações do Brasil com outros países e que os Estados Unidos não podem aplicar a chamada Lei Magnitsky, ponto de partida para as sanções a Moraes fora do seu território. E vai aplicar, né, dentro do seu território. Nas interlocuções entre o Itamaraty e o Supremo, o chanceler tem reforçado que esse entendimento garantiu aos ministros que a situação está sob constante monitoramento. Mas eles não vão bater de frente, isso está muito claro, ninguém é louco, né? E o deputado federal Nicolas Ferreira, né, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, ele deu prazo de 10 dias para que a Câmara dos Deputados preste informações detalhadas sobre o andamento do pedido de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, uma CPI voltada à investigação de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social e INSS. A determinação foi encaminhada ao presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, na última quinta-feira, dia 29, em resposta a um mandado de segurança protocolado pelo deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Nicolas solicitou ao STF que reconheça o direito das minorias parlamentares e obrigue a Casa Legislativa a instaurar a CPI. O pedido foi feito em 22 de maio, após a presidência da Câmara não dar seguimento à proposta da oposição, mesmo com o número mínimo de assinaturas exigidos já protocolado.
Em seu despacho, Fux citou a gravidade das fraudes investigadas, que estão sendo investigadas e, nesse caso, por isso, solicitou que a Controladoria Geral da União, a CGU, e a Polícia Federal e o próprio INSS também prestem informações sobre os casos de descontos indevidos em aposentadorias e pensões que estão no centro dessas denúncias. E, além disso, o ministro determinou que a Advocacia Geral da União, a AGU, seja notificada e se manifeste em até 15 dias. E após esse prazo, o processo vai ser encaminhado à Procuradoria Geral da República, PGR, que deverá emitir parecer técnico sobre o mérito de mandado de segurança. Na verdade, todas essas instituições aparelhadas, né? AGU, CGU, PGR, enfim. Né? Mas o Fux está tentando fazer alguma coisinha aí ou está jogando para a torcida, né? E os Correios registram prejuízo de 1 bilhão e 700 milhões de reais no primeiro trimestre, o pior em 8 anos. A estatal acumula atrasos, fechamentos, déficit de carteiros e risco de irregularidades contábeis, né? A crise dos Correios se agravou em 2025. A estatal registrou prejuízo de 1 bilhão e 720 milhões no primeiro trimestre. O montante representa o dobro das perdas do mesmo período de 2024, que totalizaram 801 milhões. Trata-se do pior resultado para um primeiro trimestre desde 2017. A empresa opera no vermelho desde 2022 e agora enfrenta atrasos em pagamentos, fechamentos de unidades, falta de carteiros, risco de suspensão de voos. O jornal O Globo divulgou também as informações nesta segunda-feira. Como resultado, a situação já preocupa setores do próprio governo e o Lula nomeou Fabiano Silva dos Santos, aliado político e integrante do grupo Prerrogativas, para comandar a estatal. E piorou, né? Um parecer técnico do Tribunal de Contas da União revela que os Correios reduziram artificialmente prejuízos de 2023, baixando uma despesa judicial de 1 bilhão para apenas 18 milhões. Mas o problema é que a dívida só aumenta. A cifra estava reservada para pagar adicional de periculosidade a funcionários em atividades externas, mas a estatal considerou uma liminar provisória como suficiente para desconsiderar o valor. Sem a manobra, o prejuízo de 2023 teria sido de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Com a baixa, foi reduzido para 663 milhões e 500 mil reais. A área técnica do TCU recomendou reprocessamento das contas em 90 dias e considerou insuficientes as explicações da empresa. E o bicho vai pegando. Mas dinheiro para o Gilberto Gil, né, fazer a sua turnê, bem. Bom, vamos lá então falar dos nossos anunciantes, os nossos parceiros comerciais, a Solo Forte, né, uma empresa com profissionais experientes e dedicados. A Solo Forte é uma empresa de consultoria e agricultura, planejamento de agricultura de precisão, né, com foco em manejo para a alta produtividade das lavouras, composta por profissionais experientes, né, que tem aí uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. Os profissionais da Solo Forte trabalham, né, em colaboração com os produtores rurais, utilizando decisões fundamentadas em dados para maximizar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. A equipe da Solo Forte está constantemente presente no campo, garantindo um acompanhamento próximo e personalizado de cada lavoura. A Solo Forte tem aí os seus profissionais trabalhando com segurança, implementando práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas e que minimiza o risco e protege os investimentos dos clientes. Utilizado, né, pelos profissionais, pela Solo Forte, tecnologias que são avançadas e práticas inovadoras para maximizar a produtividade das lavouras, garantindo colheitas abundantes e de alta qualidade para o pequeno e grande produtor rural aqui de Ponta Porã. Também temos o apoio da Conveniência Baturité, ali na rua Baltazar Saldanha, em frente à GESUL, na divisa ali, né, com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Lá você pode tomar uma cervejinha, né, já deu uma melhorada aí no tempo, a temperatura aumentou, né, pode tomar uma cervejinha gelada, se você quiser ainda tem um vinho para tomar, né, tem as bebidas destiladas também, e você que não bebe, você que não gosta de bebida alcoólica, pode partir para o refrigerante, nas suas mais variadas marcas lá no Baturité, e também, né, tem os sucos naturais lá na Conveniência do Carlos Dalzacker. E claro, naquele ambiente familiar, ambiente gostoso, você pode saborear, né, um espetinho preparado ali pela família do Carlos Dalzacker. Então, Conveniência Baturité
é uma grande opção para você também, que não gosta de fila de supermercado ou está com pressa, né? Com certeza você indo lá na conveniência sortida da Baturité, ali do Carlos Alzacher, você vai encontrar o que você precisa e assim evitar as filas dos grandes supermercados. E claro, temos aí o apoio da Coop Home Office, né, que está conosco aí desde 7 de abril e vem com um projeto inovador, arrojado, com um novo conceito de morar e empreender aqui no município de Ponta Porã, a perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office, um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz, né, em Ponta Porã. E a Coop, incorporadora e construtora, para quem não sabe, é aquele prédio ali na rua Deputado Arão Moreira, no quarteirão entre a Avenida Brasil e a rua Antônio João. O prédio está sendo construído ali e você pode conhecer, né, o projeto ali no nosso plantão de vendas que fica na frente onde o prédio está sendo construído, né, ali no prédio do Supermercado Bom Gosto. Antes de você subir para as suas compras lá no Supermercado Bom Gosto, você já vai ver a maquete ali e vai encontrar ali a nossa equipe no plantão de vendas pronta e solista para te atender da melhor forma. Ali você vai conhecer o projeto, você vai conhecer a planta, né? E você vai conhecer os planos, né, que você tem à disposição para adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. Né? Então você vai conhecer esse excelente projeto desse prédio que já está em fase de conclusão, né, e que vai modernizar e embelezar ainda mais a nossa princesinha dos Ervais. Vamos agora com as informações esportivas, falar do Campeonato Brasileiro, porque nós tivemos jogos ontem pela 11ª rodada, sábado e domingo, né? Nós tivemos o Bahia ganhando do São Paulo por 2-1 no sábado, o Vasco foi derrotado pelo Bragantino 2-0, o Mirassol ganhou do Sport por 1-0, o Santos foi derrotado pelo Botafogo 1-0, o Juventude foi derrotado pelo Grêmio 2-0, o Flamengo fez 5-0 no Fortaleza, o Corinthians ficou no 0-0 com vitória, o Corinthians é uma bagunça, né, administrativamente falando, o Ceará perdeu para o Atlético Mineiro 1-0, o Cruzeiro ganhou do Palmeiras, segunda derrota do Palmeiras seguida no Brasileirão, 2-1, e o Inter em casa foi derrotado pelo Fluminense. O líder é o Flamengo, 24 pontos, Cruzeiro segundo 23, terceiro Bragantino 23, quarto Palmeiras 22, quinto Fluminense 20, sexto Bahia 18, sétimo Mirassol 17, oitavo Atlético Mineiro 17, Botafogo nono 15, décimo Ceará 15, décimo primeiro Corinthians 15, décimo segundo Grêmio 15, décimo terceiro São Paulo 12, décimo quarto Internacional 11, décimo quinto Vasco 10, décimo sexto Vitória 10. Abrindo a zona do rebaixamento, Fortaleza, décimo sétimo 10, 18º Santos 8, 19º Juventude 8 e 20º Sport com apenas 3 pontos somado até aqui. E estão definidos os confrontos da Libertadores América, oitavas de final. A Conmebol sorteou nesta segunda-feira os confrontos das oitavas de final. Os duelos de ida e volta ocorrem entre os dias 13 e 20 de agosto. Dono da melhor campanha na fase de grupos, o Palmeiras terá pela frente o Universitário do Peru. Pegou um time fraco, o Palmeiras deve avançar. O São Paulo, por sua vez, encara o Atlético Nacional da Colômbia. Já o atual campeão Botafogo vai jogar contra a LDU Quito, enquanto que o Flamengo pega o Internacional, né? Teremos confronto brasileiro, então. Outro representante do futebol brasileiro, o Fortaleza luta por uma vaga nas quartas contra o Vélez da Argentina. O sorteio também definiu todo o chaveamento até a final, marcada para o dia 29 de novembro em Lima, no Peru. Né? Confrontos, então, das oitava de final, São Paulo e Atlético Nacional da Colômbia, Vélez, Argentina e Fortaleza, Internacional e Flamengo, Palmeiras e Universitário do Peru, River Plate da Argentina e Libertad do Paraguai, Estudiantes da Argentina e Cerro Porteño do Paraguai, Racing da Argentina e Peñarol do Uruguai e LDU Quito e Botafogo. Na Copa do Brasil, também definido aí os confrontos das oitavas de final. Hoje, por meio de sorteio realizado na sede da CBF no Rio de Janeiro, foram definidos os confrontos de oitavas de final da Copa do Brasil. Representantes paulistas da competição, Corinthians e Palmeiras e São Paulo conheceram seus
respectivos adversários. O sorteio definiu o clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras como um dos 8 duelos das oitavas de final. A primeira partida acontece na Neoquímica Arena, enquanto que a decisão será no Allianz Parque. Enquanto isso, o São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense e começa decidindo no Morumbi. Então, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil: São Paulo e Atlético Paranaense, Flamengo e Atlético Mineiro, Bahia e Retrô de Pernambuco, Internacional e Fluminense, Cruzeiro e CRB, CSA e Vasco da Gama, Corinthians e Palmeiras, Botafogo e Red Bull Bragantino. São essas as informações. Amanhã nós traremos a classificação, os resultados da última rodada da segunda fase da Copa Internacional dos Veteranos da Fronteira, a classificação e também os confrontos aí que acho que já são da fase de semifinal. Amanhã nós estaremos trazendo para você as informações. Fiquem com Deus, são essas as informações por hoje. Nós voltaremos amanhã, se Deus quiser, com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno.